Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Os Dias da Minha Mocidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está vivendo esses dias? E como você está vivendo? Qual a sua experiência com o Senhor? Você está vivendo aquela expressão bíblica que diz: jovens, sois fortes, fortes para realizar a obra, fortes para viver o projeto de Deus, fortes para louvar e adorar ao Senhor a pleno pulmão, com toda alegria. Você está vivendo essa experiência? E se não, já passou do período da juventude, você lembra dos dias da sua mocidade? E continua servindo o mesmo Deus que você servia naquela época? Traz de lá grandes experiências? É isso aí, os nossos jovens têm vivido grandes experiências, grandes e maravilhosas experiências com o Senhor, e nós temos tido acesso a muitas delas e glorificamos ao Senhor por saber que você que está aí do outro lado também ama esta obra e está vivendo maravilhosas bênçãos, maravilhosas experiências com o Senhor. Esse é o programa Os Dias da Minha Mocidade. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda a projetar esse conteúdo para outras pessoas. Mas muito bem, é um programa novo, um tema novo. Vamos saber quem é que está participando desse programa? Vamos lá? Aqui agora, isso, nessa outra câmera, você está vendo toda a turma que está aqui no estúdio participando desse programa, e eu começo cumprimentando aqui o jovem pastor Wagner Carvalho. Wagner, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, tudo bem? Estamos aqui para viver essa experiência com os jovens, né? Isso, a gente se sente jovem perto deles, né? Com certeza. Lá na nossa área, lá a gente está coordenando os jovens, o trabalho de jovens, Evangelho Sem Fronteiras, e assim, a disponibilidade, disposição dos jovens, essa força que eles têm, né, traz isso para nós também, né? Muito bem. Nesse ímpeto de realizar a obra do Senhor. Isso é maravilhoso. Alegra. O convívio com eles. Isso, glória a Jesus. Vamos lá. A minha colega Estela, paz do Senhor. Estela, tudo bem? Paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor, pastor Wagner, tudo bem? Mais um programa que estamos aqui. É isso aí. E hoje nós estamos com o pastor Wagner, que é jornalista de formação e é gerenciador, controlador de tráfego aéreo. E hoje ele vai falar sobre um tema que ele tem muita autoridade para falar, porque controla muito bem o tempo, tem pouco tempo ali para fazer muitas coisas, que o nosso tema hoje é administração do tempo nos nossos dias. E para isso nós temos aqui os jovens da região de Ponta da Fruta, aqui no estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. E para começar, pastor, eu queria já começar com uma pergunta. Como a procrastinação pode atrapalhar a nossa vida e como nós podemos vencer a procrastinação com sabedoria e propósito em Deus? A paz do Senhor, Estela, tudo bem? Então, a procrastinação, ela na verdade acaba gerando um acúmulo de coisas, de atividades para a pessoa, para o jovem realizar depois. Isso é um mal terrível, mas nós vivemos dias muito corridos. São dias trabalhosos, tantas coisas que vêm, e a palavra do Senhor, ela nos ensina em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, nos fala: tudo o quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, o jovem que tem toda essa disposição, esse ímpeto, né, essa força, e ele busca isso também do Senhor, porque o jovem, ele se fortalece, aquele que está nesta obra, na presença do Senhor, se fortalece na palavra, se fortalece do Senhor. Então, ele tem que buscar essa força para se organizar, para organizar a sua rotina, orar ao Senhor e buscar sabedoria, né, nessa organização, na priorização das atividades mais importantes que ele deve fazer, e não deixar para o amanhã. Estar sempre colocando, organizando o seu dia de forma com que ele possa realizar tudo aquilo que ele tem para realizar lá fora e também com as coisas do Senhor. Hoje em dia, por exemplo, é marcado o ensaio do grupo de louvor. Os jovens estão aqui, não vão me deixar mentir, não é? Às vezes chega o jovem lá e passou a semana toda, o louvor foi enviado pelo responsável e ele não ensaiou, deixou para amanhã, veio outra coisa. Então, lá da segunda-feira você recebeu o louvor, lá o áudio, as partituras, já vai ensaiando cada dia um pouquinho, não fica pesado no final do dia. Então é ter sabedoria para administrar isso, né? Amém. Essa pauta da procrastinação é uma pauta
que está em alta, sobretudo na realidade dos jovens dos nossos dias, em termos de organização de tempo, em termos de busca pelas conquistas que precisam, que estão sendo objeto do objetivo dos jovens, e de fato essa organização do tempo, esse planejamento e a execução daquilo que precisa ser feito no tempo que precisa ser feito é um diferencial, inclusive, de disputa por espaço de mercado. Então, preste bem atenção, você que está nos assistindo, porque você tem muito a aprender com esse tema que nós estamos tratando no programa de hoje. Stella, vamos continuar. Vamos continuar para a nossa primeira pergunta aqui do estúdio. Pai do Senhor, meu nome é Daniel, sou da igreja de Balneário de Ponta da Fruta 1, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, ministério do pastor Fábio dos Santos. A minha pergunta é, como um jovem que estuda, trabalha, pode se organizar, pode organizar o seu tempo de uma forma que ele consiga ler a Bíblia, participar dos ensaios e também das atividades diárias na igreja, de uma forma que ele não se sobrecarregue. A paz do Senhor, Daniel. A palavra do Senhor em Eclesiastes, ela vai nos dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. E nós, como servos do Senhor, sabemos que o espiritual na nossa vida governa tudo quanto é material. Nós temos diversas atribuições, mas sabemos que diante de tanta correria no nosso cotidiano, nós temos que buscar a boa parte, porque ela não será tirada de nós. Então, nós temos que organizar o nosso tempo, sabendo, há um tempo para cada coisa, né? Você pode criar uma agenda, temos aí até a tecnologia à nossa disposição, os aplicativos, pode agendar, eu vou separar 1 hora para realizar as minhas atividades da faculdade, né? Vou separar um tempo aqui para realizar uma outra atividade física, um lazer, mas tem o tempo do Senhor, que é o mais importante. É a boa parte. Nós temos que buscar, porque seremos fortalecidos pela palavra, seremos fortalecidos no Senhor, enquanto utilizamos o recurso da graça, a oração, o louvor. O Senhor nos fortalece e nos dá a sua bênção e a sabedoria e a graça dele, para que nós possamos assim administrar com a direção dele o nosso tempo melhor. Amém. Muito bem, vamos seguir? Senhor, eu me chamo Isabela, sou da igreja de Nova Ponta da Fruta, do ministério do pastor Zeander Nunes. Pastor Wagner, minha pergunta é, qual o primeiro passo a pessoa desorganizada pode dar para melhor administrar o seu tempo? Quais ferramentas ou métodos podem ajudar? Então, eu creio que seja Pai e Senhor primeiro, né, Isabela? Eu creio que para organizar a nossa rotina, o nosso dia a dia, nós precisamos de elencar as prioridades, né? É priorizar o que é mais importante a ser feito, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia. A tendência hoje é muitas vezes ocuparmos o nosso tempo com coisas talvez fúteis, né, que não vão produzir frutos para nada. Então, o jovem, ele tem que buscar qual é a minha prioridade. E aquilo que eu comecei, eu tenho que terminar. Nós buscamos exemplos na palavra, né? O Senhor deu um projeto a Noé, Noé começa, termina. Neemias, ele vai edificar os muros. Ele não deixou os muros pela metade. A oposição se levantou, mas ele, em um tempo, digamos, pequeno, ele consegue terminar aquela obra. Então, tudo aquilo que nós começamos, nós temos que terminar na direção do nosso Deus, buscando, né, separar um tempo para que o Senhor também ele nos direcione. Nós lembramos lá de Daniel, né? Quando houve uma grande dificuldade ali com os sábios da Babilônia, né? Ninguém conseguia interpretar o sonho ali do rei. O que Daniel faz? Ele, olha, me dê um tempo. Chega para o chefe ali, né, da guarda dos eunucos, só me dê um tempo e eu vou buscar ao Senhor e ele vai revelar. Então, Daniel e seus amigos, eles separam dentro de um tempo que o rei tinha dado, que era um tempo que ele poderia tirar a vida daqueles sábios,
Daniel ele foi buscar o Senhor, ele priorizou o Senhor. Ele vai aos pés do Senhor junto com seus amigos. E aí fala também no corpo, né, da oração no corpo ali. E naquele tempo ali que Daniel pediu e ele colocou diante do Senhor como prioridade aquele assunto que era uma prioridade, a vida dele estava em risco, o Senhor revela aquele sonho, a interpretação, e o nome do Senhor foi glorificado. Então é isso, são as prioridades, mas sempre sabendo que temos o nosso Deus para que possamos recorrer na oração, na busca, Ele vai nos dar a sabedoria. Glória a Deus. Há um aspecto interessante, Wagner, que a gente precisa levantar aqui dentro dessa pergunta que foi feita, é que a primeira coisa que uma pessoa desorganizada precisa aprender a se organizar e colocar em prática isso. Porque o simples fato da pessoa ter consciência e se acomodar como desorganizada, isso invariavelmente vai trazer um prejuízo futuro. Nós estamos falando para jovens que têm uma vida pela frente. Então você imagina uma pessoa desorganizada, por exemplo, e aqui sem querer definir, ou seja, o homem ou a mulher, o marido ou a esposa, mas uma pessoa desorganizada dentro do lar. A tristeza, a preocupação, o problema que ela traz para o cônjuge. Então o jovem que se percebe desorganizado, a primeira coisa que ele precisa fazer é reconhecer isso e buscar metodologias para se organizar. Obviamente que a gente não é aqui psicólogo, né? Não temos essa especialidade aqui para trazer essas informações, mas há profissionais que ajudam nesse sentido e que podem fazer com que você, a partir de técnicas, a partir de certas metodologias, você consiga se organizar para mudar isso. Tá? É importante nós percebermos, você perceber, que o objetivo nosso aqui é trazer para você, jovem, elementos para a sua vida pessoal, profissional, familiar, para que você tenha um futuro melhor. A gente sempre usa aquela expressão, Deus não nos chamou para sermos cauda, mas nos chamou para nos colocar por cabeça. A porta o Senhor abre, mas nós precisamos também ter em nós, nossa maneira de ser, de agir, as ferramentas necessárias para poder passar pela porta e poder efetivamente alcançar, né? Eu sempre brinco assim, o Senhor nos põe dentro do emprego, permanecer lá é por nossa conta. Né? É a nossa atitude, é o nosso testemunho, a nossa postura, é a nossa dedicação e tudo mais. O Senhor abre as portas, mas permanecer na bênção depende muito da gente também. Não adianta uma pessoa desorganizada tentar viver uma experiência onde haja a necessidade de organização. E uma das experiências onde há necessidade de organização é no casamento. Pode ter certeza disso. Principalmente se o outro for organizado. Ele não vai aguentar muito tempo desorganizado junto dele, não. Bom, a gente vai ter uma participação agora que vem da igreja do bairro São Mateus, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Uma jovem, Gemima Ribeiro Toledo, que vai fazer aqui uma pergunta. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Gemima, sou da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, da igreja do bairro São Mateus. A minha pergunta é voltada para as questões do cotidiano. Quando pegamos o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 16 e 17, o Senhor nos aconselha a remir o nosso tempo, para assim entender e alcançar a sua vontade. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o Senhor fala que se em tudo demos graças a Ele, assim alcançaremos a sua vontade. E muitas são as obrigações do nosso dia. E por vezes acaba perdendo o sentido fazê-las de forma muito repetida. Então a pergunta é como entender e enxergar a vontade de Deus nessas tarefas do cotidiano. Como enxergar Deus nelas, né? E sua vontade ao longo das nossas tarefas. A paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Gemima, por sua participação. Deus a abençoe, bem como aos nossos irmãos aí em Juiz de Fora, Minas Gerais. E aí, Wagner, como é que os jovens podem
ter essa experiência que ela coloca na pergunta? A paz do Senhor, Gemima. Então, nós temos que ter um entendimento de que nós somos servos do Senhor e que a nossa vida é profética, né? É direcionada pelo nosso Deus. Então, diante de tantas atribuições, atividades, nesses dias trabalhosos, que estão se correndo cada dia mais rapidamente, né? Nós devemos consultar ao Senhor, buscar a sua direção em cada assunto que formos, né, tomar as nossas decisões e buscar mesmo entender dentro daquele ambiente, dentro daquela situação, qual é a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Eu me lembro de um jovem que ele estava esperando uma porta de um concurso se abrir e acabou não acontecendo naquele momento. E uma outra porta se abriu, não era a que ele queria, mas ali aquele jovem passou a orar ao Senhor, esperando ser chamado naquele concurso, começou a buscar, usar os recursos da graça, jejuar, orar ao Senhor. E dentro daquele ambiente que ele estava ali, era até de servos do Senhor, era um comércio de servos, ele entendeu que ele estava sendo usado pelo Senhor para benefício daquela família. Era uma família que estava desestruturada, passando problemas, e aquele jovem ali, ele teve uma palavra, ele foi usado na oração, ele foi usado na parte do Senhor ali para trazer um conselho, e o Senhor o honrou. Foi uma experiência de um jovem que foi marcante na caminhada daquele jovem. Logo depois, o Senhor abriu a porta do concurso, mas ele entendeu, né, que não era a porta que ele queria naquele primeiro momento, mas que ele estava ali dentro daquele tempo que o Senhor determinou para o bem daquela família. Ele foi usado pelo Senhor. Então nós temos que entender isso. Aonde nós estamos, as situações que nós enfrentamos, a nossa vida é profética. Vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos consultar o Senhor nas nossas decisões e o Senhor será conosco. Amém? Amém. Vamos para mais uma pergunta? Paz do Senhor, pastor Josias, pastor Wagner, aos demais jovens presentes e a você também que nos assiste. Bom, sabemos que vivemos numa era nova, né, tecnológica, digital, onde se não formos vigilantes, o uso das redes sociais, dessas tecnologias, tende a ocupar grande parte do nosso tempo. Diante disso, como podemos utilizar melhor esses recursos de forma a manter equilibrado essa utilização, sem perder o nosso maior foco, que é a realização desse trabalho maravilhoso que o Senhor tem nas nossas vidas? Esse é um grande problema que nós observamos hoje na vida não só do jovem, às vezes até mesmo os adultos têm uma grande dificuldade em administrar o tempo quando eles entram numa rede social, começam ali a rolar o feed, de uma rede social, e ali é um conteúdo infinito. E aí vai se perdendo tempo, vai passando tempo, as outras atividades que eram importantes ficaram para o segundo momento, sendo que é um conteúdo às vezes fútil, um conteúdo que não, para nós enquanto servos, não tem algo que vai agregar espiritualmente. Então nós temos que tomar muito, muito cuidado com isso e pedir mesmo sabedoria na direção do Senhor. Trazendo um exemplo para a palavra, eu me lembro lá de Eutico. Ele estava numa janela, era à noite, era uma cidade portuária, né, ali em Troas. Ele olhava provavelmente as luzes, né, das embarcações, e Paulo discursando. Ali próximo da meia-noite já, Paulo falando. Então Eutico, ele, com as distrações, ele não percebeu o momento ali, a mensagem que ele estava recebendo, que Paulo estava pregando. Ele dorme, e o que acontece com ele? Ele cai, né? E ali foi necessária uma intervenção de Paulo, ali numa oração, para que ele pudesse ser recobrado a sua vida. Então, muitos estão se perdendo, estão dormindo nas redes sociais, nas distrações. O jovem tem que buscar dividir o seu tempo. As redes sociais e as tecnologias, inteligência artificial que está aí, são mecanismos, são coisas que vêm muitas vezes para agregar, se nós soubermos utilizar. Até mesmo para evangelização, né, pastor Josias? Hoje o instrumento que nós temos na nossa mão para poder falar do Senhor, para entregar uma mensagem, até mesmo para compartilhar os conteúdos dos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata.
Hoje nós podemos lançar mão deste recurso em benefício, em prol do reino do Senhor. Então, dividindo o nosso tempo, utilizando, eu preciso para estudar, para buscar uma direção ali, para um trabalho que eu tenho que fazer na faculdade, né? Se for um momento de lazer, até hoje nós temos, esqueci o nome agora, que quando você faz uma pesquisa, algoritmo, né? O algoritmo vai te dizer quem você é hoje na internet. Porque se você pesquisa uma coisa aqui e é uma coisa fútil, daqui a pouco a sua rede está cheia de coisas que não tem conteúdo algum. Mas se você for pesquisar uma coisa da palavra do Senhor, pesquisar algo que é útil, o seu feed ali vai ser carregado de informações úteis. Se você pesquisar sobre a obra, sobre as coisas do Senhor, sobre a palavra do Senhor, você vai ter um conteúdo ali produtivo, um conteúdo útil, né? Então, é tomar muito cuidado com isso e ter sabedoria. Muito bem. A gente está caminhando para o final dessa edição e a gente sempre traz um texto da palavra e faz uma reflexão desse texto dentro do tema que está sendo abordado hoje. E eu quero trazer um texto que está em Êxodo 18, 21, que diz assim: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Essa situação, essas palavras foram dadas a Moisés pelo seu sogro, Jetro. Moisés tinha saído do Egito com o povo de Israel, estava ainda no início daquela jornada de 40 anos através do deserto, encontrou o seu sogro que veio ao seu encontro, trazendo a esposa, os filhos, enfim. E o Jetro viu a situação que Moisés tinha. Ele atendia todo o povo, ele sozinho, Moisés sozinho, atendia todo o povo de Israel. E Jetro, ao perceber isso, ele viu que o tempo seria insuficiente, Moisés estaria sobrecarregado em atender todo o povo de Israel. Inclusive, essa organização, essa administração que Jetro oferece a Moisés nos cursos de administração de empresas nos nossos dias, é conhecida como a primeira das teorias da administração, né? A teoria de Jetro da administração, exatamente por conta dessa orientação que ele deu a Moisés. Onde que eu quero chegar? Em toda a Bíblia nós aprendemos tudo o que nós precisamos. Então, você vai pegar essa informação e vai organizar o seu tempo de maneira que você possa fazer todas as coisas que são necessárias fazer. Você vai ter tempo para estudar, né? O pastor Wagner, ele comentou sobre um texto da palavra assim: há tempo para tudo debaixo do céu. Então você vai ter tempo para estudar, você vai ter tempo para trabalhar, você vai ter tempo para o seu lazer, você vai ter tempo para servir ao Senhor, para estar na casa do Senhor, para ler a palavra, para orar. Há tempo para tudo e Deus vai abençoar na medida em que, no momento em que você define o seu tempo, você tem um tempo para Ele, para o Senhor. Isso é importantíssimo, tá certo? Então essa experiência aqui foi o que marcou. Imaginem o que é, se você acha que tem muita coisa para fazer, muitas obrigações, e hoje em dia todo mundo tem, o que era para Moisés conduzir alguns milhões de pessoas pelo deserto, sem computador, sem celular, sem os aplicativos de gestão de tempo que nós temos hoje. Aliás, nem papel tinha naquela época, né? As coisas eram feitas na pedra. Então, Deus tinha a solução. Deus tinha a maneira certa. E uma das formas foi através de Jetro, orientando o seu genro, Moisés, de como ele começar a administrar o tempo no cuidado com os filhos de Israel, que precisavam de orientação, precisavam vir até ele. Tá bom? Fica essa palavra para você. Bom, a gente está chegando no final dessa edição. Está sendo muito bom tratar desse assunto. E aí, Wagner, na próxima semana a gente continua. Vamos deixar alinhado assim? Pai do Senhor, companheiro, seja bem-vindo sempre, tá? Pai do Senhor, semana que vem então continuamos. A gente vai fazer. Amém. Minha colega Estela, Pai do Senhor Jesus, fala um pouquinho sobre a nossa equipe de produção. Falar um pouquinho da nossa equipe, que é formada por mim, pelo Daniel, pela Nínive
e pela Raíssa, nossos colegas da produção que juntos fazemos esse programa para os jovens. Inclusive tem um comentário, pastor. Ah, você Vai- mandou para mim. Isso, cobra de mim mesmo. Eu vou, olha só, vou ler aqui. Vamos fazer o seguinte: você me mandou 2, eu vou ler um agora, outro na semana que vem, tá certo? Muito bem. Juliana Zanotelli, eu acho que tá certo aqui a leitura que eu fiz do nome. Ela fez um comentário, né? Aí nos comentários mesmo do YouTube, você também pode comentar. Ela diz o seguinte: glória a Deus, como sempre, um programa maravilhoso. Deus abençoe os roteiristas. Eu acho que foram os roteiristas que colocaram isso aqui, esse comentário no programa de hoje. Então, quiser mandar o seu comentário, falar de onde você está assistindo, vai lá, coloca, né? Manda uma mensagem para nós, vamos ter o prazer de ler e, eventualmente, a sua mensagem será trazida aqui, tá certo? Tá certo, Atendi? com certeza. Amém. Para vocês, jovens, sejam sempre muito bem-vindos à casa de vocês. Um abraço a todos os nossos irmãos ali da região de vocês, região de Ponta da Fruta, Terra Vermelha. Aliás, uma área onde nós temos muitas igrejas ali. É uma região sul aqui do município de Vila Velha, de onde vocês são. Deus abençoe. Bom, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta. Continue com a programação da TV Manaim. Deus abençoe. A paz do Senhor.